participação. A gente teve ontem o veto do presidente Lula ao número de deputados e o Congresso agora pode ou não derrubar esse veto. Seguindo nessa questão, teve parlamentar da base, inclusive o senhor chegou a ser criticado, né, porque votou a favor do aumento do número de deputados. Qual vai ser o comportamento seu e da base agora na votação do veto? Muito boa tarde. Boa tarde, Leilane. Boa tarde, Otávio, a todos que estão aí no estúdio, a todos os assinantes e telespectadores da Globo News. O comportamento vai ser de defender o veto do presidente da República. O presidente da República compreendeu que o aumento do número de deputados não seria coerente. Meus amigos, estamos aí observando aí a narrativa vindo do próprio governo Lula. É o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, ele que tem uma proximidade ali com vários ministros do Supremo Federal, principalmente com Barroso. Os dois são assim, ó, Randolfo e Barroso. Rodolfo Rodrigues é um dos parlamentares que mais, quando tem alguma coisa que desagrada aí lá no Senado Federal, qual ele não tem apoio e não tem uma articulação boa política dentro do Senado Federal, ele vai sempre que o argumento dele, ele não consegue argumentar e ter a maioria do Senado para aprovar ou discutir alguma pauta, ele vai lá no STF e sempre ele tem um respaldo do STF, sempre o STF vai lá e coloca o dedo no Senado Federal, mostrando que quem manda no Brasil é o STF. Vamos observar aí essa narrativa que está sendo criada aí, governo aí passando por cima do Congresso Nacional e do Senado Federal, e tudo que o governo faz tem o respaldo do STF, o STF manda hoje no Brasil e tudo que eles querem é feito. Se você está assistindo esse vídeo até agora, já deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário e vamos acompanhar as asneiras que ele está falando na Globo News. Com os esforços que o governo está fazendo, sobretudo do ponto de vista fiscal. Então, não seria adequado no momento. Foi essa compreensão que o presidente da República exarou no texto do seu veto. Caberá a mim, inclusive, como atribuição direta, na condição de líder do governo do Congresso, sustentar o veto do presidente da República. Nós vamos agora aguardar que o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, marque a sessão do Congresso para apreciação dos vetos. Deverá essa sessão do Congresso também apreciar a lei de diretriz orçamentária, e nós, obviamente, vamos sustentar o veto, e é essa a orientação que daremos à base de apoio ao governo, tanto na Câmara quanto no Senado. Por óbvio, em relação a alguns temas, nós não temos unidade da base, tanto que esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, salvo o melhor juízo, por ampla maioria, por 367 votos. Então, contou com o apoio de parlamentares de oposição e parlamentares da base. Mas, por óbvio, a última palavra sobre o projeto de leis é manifesta pelo veto do senhor presidente da República, ou pela sanção do senhor presidente da República. Quando uma matéria tem a sanção do presidente da República, é que essa matéria tem a concordância dele. Quando a matéria está vetada, o presidente, obviamente, orienta a sua base, e é assim que atuaremos no Congresso Nacional para que o veto seja sustentado. Trauma. Boa tarde, senador. Thomas Trauma aqui da redação do Rio. Senador, o que a gente teve ontem foi uma série de fatos que parecem muito relacionados, né? A decisão do governo, o anúncio do governo do veto em relação à questão do aumento dos deputados. Logo depois, a decisão da Câmara de votar o uso do Fundo Social de Petróleo para pagamento das dívidas agrícolas. Depois, a questão do PL da devastação. O governo voltou, quer dizer, tudo isso mostra um clima muito ruim, especialmente com a Câmara. Piorou o clima do governo com a Câmara? E como que isso vai se dar, na sua avaliação, depois dessas próximas 2 semanas de recesso? Thomas, em primeiro lugar, nós temos que muito agradecer ao Congresso Nacional, porque todas as matérias que nós encaminhamos ao Congresso Nacional, ao longo desses 2 anos e meio do governo do presidente Lula... Gente, o que me deixa mais indignado, eu só parei aqui só para comentar isso, olha só como é que é interessante, olha a narrativa que eles estão aprontando. Você pode ver que hoje eu observei, o Lula estava lá no Goiás, tá, com um bonezinho brasileiro, com as cores do Brasil. E hoje o Randolfo Rodrigues, olha que jeito que ele tá, com a camisa do Brasil. Isso é inacreditável. Os caras que nunca defenderam o Brasil, só defenderam para se aproximar de ditaduras da Venezuela, do Irã, da China, de países não democráticos que se diz que defende o Brasil. Esses aí que defendiam que vários países colocassem ali um investimento na parte da Amazônica, e esses países que iriam dominar essas partes da Amazônia, explorar, como já explora a França, já está ali explorando umas partes da Amazônia, ali perto da Guiana, a Guiana Francesa, mas também vai em território brasileiro, e se aproveita dessa narrativa desses caras aí que estão com a camiseta do Brasil, para tentar enganar eu e você, patriota. Vamos continuar acompanhando aí. Foram matérias que foram aprovadas. Então, não temos, da parte do governo, o que reclamar sobre o conjunto de projetos de lei que encaminhamos. Temos divergência com o Congresso
no tema do aumento do número de parlamentares. Tivemos divergência em relação ao tema do IOF. Mas o diálogo que o governo procura fazer com os dois presidentes do Congresso Nacional tem sido respeitoso, contínuo e, sobretudo, tem sido um diálogo, acima de tudo, republicano. Ainda essa semana, para você ter ideia, ainda ontem, o vice-presidente da República, a ministra-chefe da articulação política do governo, os 3 líderes de governo, eu, o líder Guimarães e o líder Wagner, passamos o dia de ontem, a manhã de ontem, em reunião com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, para que fossem expostas para ele a estratégia do governo brasileiro para reagir às ações do governo norte-americano, às ações do presidente norte-americano contra a economia brasileira. E tivemos, inclusive, a manifestação do apoio do presidente da Câmara e do presidente do Senado à estratégia conduzida pelo presidente Lula e designada para ser executada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, o diálogo continuará nesses termos. Nós vamos... É natural da democracia, é natural de uma república democrática em que as instituições estão plenamente funcionando e, sobretudo, nas circunstâncias que nós temos. Repito sempre a mesma coisa. O povo brasileiro em 2022 elegeu um presidente da República com uma posição política, mas elegeu uma maioria congressual com outra posição política diferente. É do exercício da democracia a relação com essas posições políticas opostas, com essas posições políticas diferentes. Então, vamos retomar o diálogo com o presidente Davi, que tem, inclusive, contribuído e muito com o governo do presidente Lula e com o presidente Mota. Senador, deixa eu interromper, mas é natural que as votações de ontem, e o senhor deve ter visto o pronunciamento do líder Zé Guimarães, foram num outro tema, ou seja, a situação, claramente houve ali uma questão de quebra de acordo. Eu vou fazer uma pergunta então, mais direta em relação a isso. Logo depois da votação do IOF, e aí ficou claramente um clima ruim entre os poderes. E ficou um compromisso, o presidente falou que iria chamar tanto o presidente Davi Alcolumbre como o presidente Hugo Mota para uma conversa e vamos ver se as coisas melhoravam e isso se azeitava a relação entre os poderes. Isso não aconteceu até agora. Você acha que isso é possível, haver uma reunião entre o presidente da República e os presidentes dos poderes nesses próximas semanas para resolver e atenuar um pouco esse conflito? Eu lhe asseguro que terá. O presidente da República já manifestou para nós, para os líderes da ministra Gleisi, mais de uma vez, que pretende dialogar tanto com o presidente Davi Alcolumbre quanto com o presidente Hugo Mota. O que ocorreu foi um desencontro não somente de pautas e de temas. É óbvio que, da parte do governo, da nossa parte, nós não ficamos satisfeitos com o resultado da votação do tema do IOF, que aconteceu há 2 semanas. É óbvio que a votação final, o texto final da legislação ambiental, não tem acordo com o conjunto do governo. Então, é óbvio que vamos ter essas diferenças. Essa conversa não aconteceu porque, convenhamos, né, Thomas? Desde o primeiro dos desencontros, vamos tratar assim na ordem cronológica, que foi o episódio relativo ao IOF, nós tivemos uma sequência de eventos. Primeiro, quando isso ocorreu, o presidente da República estava inicialmente na reunião do BRICS, depois teve que ir para a reunião do Mercosul na Argentina, então não foi possível esse diálogo acontecer. Ato seguinte, nós recebemos o ataque, não tem outra forma como definir, nós recebemos a agressão do governo norte-americano, do senhor Donald Trump, contra a economia brasileira. E o governo teve que se organizar para reagir a esses ataques. Então, foi por conta dessas circunstâncias que esse diálogo ainda não aconteceu. Mas eu posso lhe assegurar que é o próprio presidente da República que conversará o quanto antes, no momento mais adequado, com os 2 presidentes das casas do Congresso Nacional. Senador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Senador, por falar nessa guerra, ontem o senhor recebeu o encarregado de negócios da Embaixada Americana no Brasil. Eu gostaria de saber o que ele lhe perguntou ou o que ele lhe disse. Otávio, o encontro foi solicitado pelo senhor Escobar, né? O senhor Gabriel Escobar requeriu esse encontro. Eu antes de que esse encontro acontecesse, eu telefonei ao ministro Mauro Vieira e recebi as orientações do nosso Ministério das Relações Exteriores, do nosso Itamaraty, como estava sendo a conduta. Na abertura do diálogo com o senhor Gabriel Escobar, eu relatei para eles, em primeiro lugar, que eu não falava em nome do governo brasileiro, quem estava autorizado a falar em nome do governo brasileiro era a nossa chancelaria e, sobretudo, nas relações comerciais, o vice-presidente Geraldo Alckmin, designado pelo presidente da República, mas destaquei para ele que era a posição do governo brasileiro, em primeiro lugar, que era a posição do Brasil. O Brasil está à disposição para dialogar comercialmente com qualquer nação do mundo e é natural. Bom, meus amigos, é isso. Dá até nojo de ouvir tanta baboseira, tanta inverdade, tanta narrativa. E como vocês podem ver, o apoio desses comentaristas, desses que se dizem jornalistas, como eles apoiam, como as narrativas deles eles vão jogando as bolinhas ali, rolando para ele chutar. É sempre assim. Se vai um de direita e as perguntas são para eles escorregarem, são casca de bananas para eles pisarem e caírem. Como é indiferente tratar um de esquerda e um de direita neste programa do Globo News. É uma vergonha. E se dizem que ainda há uma democracia nesse país, há uma imparcialidade. Não é imparcial.
temos uma rede de emissora, a maior rede de emissora, apoiando uma ditadura juntamente com o STF, a nossa corte, a nossa Suprema Corte, que é a última instância. Temos hoje um julgamento que é feito nessa última instância de uma pessoa que não tem foro privilegiado, que é o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não podia estar sendo julgado pelo STF. Ele não tem foro privilegiado. Ele é uma pessoa comum, como eu e você. Se formos julgados ou está tendo um processo contra a nossa pessoa, a gente vai para a primeira instância, onde a gente tem como recorrer. O Bolsonaro está sendo julgado num Congresso, Suprema Corte, que não tem como ele recorrer. Essa última palavra eles vão dar e não vai ter como recorrer. É por isso que os Estados Unidos, o Donald Trump, teve que intervir nessa perseguição política. E isso está sendo só a ponta do iceberg. Quando eles começarem ainda mais intensificar essa perseguição dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal, isso vai virar uma Venezuela para pior. Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixa aqui o seu like, é muito importante que você deixe seu like, fortalecer esse canal de direita e se inscrever também no canal. Deixa aqui também seu comentário, é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.